Oi, gente, dando seguimento aqui na nossa lógica, né? Nas normas internas, onde eu falei para vocês aí, não em caso da emergência, né? Vamos dar seguimento. Então, como eu falei para vocês, ajam com cautela, ajam com responsabilidade, tá? Não tenham receio de chamar a emergência. Se o idoso está sob a sua responsabilidade, você tem todo o direito e o dever, né? Então, isso deixe muito claro para com o teu familiar, tá? Então, assim, ó, a letra C, dentro da norma, a obrigação do colaborador, normas internas. O item 1 eu já falei, do item 2, né, que durante o período do colaborador, eu já falei o artigo A, o artigo B, né. Agora nós vamos falar sobre o artigo C. Caso o paciente seja preciso de um internamento, tá? O colaborador vai cumprir o seu horário estabelecido no seu contrato dentro do hospital, tá? Se o colaborador trabalha durante o dia e o paciente foi internado, você vai cumprir o seu horário lá dentro do hospital, não é na residência, tá? Você vai junto com ele. Se você trabalha à noite, é a mesma coisa. Se você trabalha final de semana, também é a mesma coisa. Então, cada colaborador vai manter o seu trabalho dentro do hospital, tá? Então, o paciente vai ter um internamento, o colaborador vai cumprir com o seu horário de trabalho hospitalar, né? E vai atender o paciente conforme a regra interna hospitalar, tá? Uma coisa muito importante, gente, muito importante. Você não deve interferir no atendimento sem o seu conhecimento, tá? Mantenha a ética, mesmo que você seja técnico de enfermagem, mesmo que você seja cuidador lá com experiência, mesmo que você seja um bacharel em enfermagem, enfermeiro, você tem que manter a ética, porque você não faz parte do corpo clínico daquele ambiente, tá? Então, assim, ó, não interfira, tá? Se acabou um soro, chame o técnico, né? Se o soro tá passando por uma bomba, ou se tá passando alguma medicação pela bomba ali, a bomba apitou, tá acontecendo alguma coisa, chame o técnico, não interfira, não mexa. Se o acesso saiu do paciente, se o paciente tirou o acesso, não mexa, não tente repor, não faça. Chame o técnico responsável, tá? Por quê? Isso é ética profissional. Porque aquele enfermeiro que está lá dentro daquela entidade, ele está sendo pago para fazer aquilo. Você está sendo pago para acompanhar o teu paciente, tá? Um banho você pode dar, tá? O banho você pode levar o teu paciente, pega na cadeira de roda, no cadeira de banho, leva para dar banho, faz o asseio corporal, a higiene, etc e tal. Se tiver um acompanhamento técnico também, né, de um profissional lá dentro, ótimo, excelente. Trocar uma fralda, fazer o decúbito, dar a alimentação, dar a medicação. Isso faz parte do nosso trabalho. Isso não vai fugir à ética, tá? Então, a gente sempre tem que manter a ética, né? E informar aos técnicos lá dentro, informar a família e observar algumas alterações do quadro da evolução do paciente. O cuidador não pode ficar lá só sentado, tá? Eu vou lá cuidar, ficar sentado. Não, você tem que observar. Você tem que observar mudanças, você tem que observar se o teu paciente está com sudorese,
se o teu paciente está com sede, se o teu paciente está com dor, ele está gemendo, se o teu paciente está inquieto, você tem que observar e você tem que informar aos técnicos que estão lá. Quando o médico passar, você, como está responsável ali sendo o cuidador, você também tem que informar para o médico, conversar com o médico, né? E se o familiar chegar, você tem que informar ao familiar. Olha, o paciente hoje não passou bem, aconteceu isso, ele teve algumas alterações, etc e tal. Eu chamei o pessoal da enfermagem, informei o pessoal da enfermagem. Então, trabalhe com essa ética, tá? Existe, claro que a gente sabe que existem colegas aí da área da enfermagem que tem alguns lá no hospital, não são todos, tá? E também não tô dizendo que há uma negligência e tal, mas eu já presenciei, nunca aconteceu comigo. Sempre foram bem comigo, sempre tivemos assim um tratamento muito ético, sabe? Bem colaborativo. Eu sempre gostei dos nossos colegas lá trabalhando, né? Quando eu estava de plantão. Mas eu já presenciei, assim, o cuidador lá foi falar com o responsável e, de repente, o técnico lá disse, quem está cuidando aí é você, eu não estou responsável por isso, né? Então, fica aquele clima meio ruim, né? Eu presenciei isso, nunca aconteceu comigo, mas eu presenciei. Isso é uma forma incorreta de um profissional agir, né? E a gente subentende que deve estar acontecendo alguma coisa, de repente a pessoa está muito estressada, cansada, etc e tal. Mas isso deve ser informado, tá? Isso deve ser informado. Então, você deve colocar, né? Se colocar no seu lugar como cuidador e dizer assim, olha, eu sou apenas o cuidador, eu sou acompanhante, né? E este procedimento cabe a você, não cabe a mim, né? Eu não posso mexer nisso porque não é a minha ética mexer nisso. Eu não posso mexer na bomba, eu não posso mexer no soro, eu não posso fazer isso, porque é você que tem que fazer. É você o profissional, eu estou aqui como acompanhante, tá? Então, são coisas assim que você deve colocar de uma forma sutil, né, elegante, nada de estresse, né? Vamos assim fazer de uma forma legal com os nossos colegas, né? Nunca agressividade, nunca levar a voz, né? Sempre manter uma voz calma, mas que ambos compreendam o que está acontecendo, tá? Então, assim, ó, dando a sequência aqui às nossas normas internas, aí tem o artigo 3, né? O colaborador deverá anotar ter um caderno de evolução, né? E todas as observações que você fizer durante o plantão, que nós chamamos evolução do paciente em domicílio, né? Que a gente faz esse trabalho aí, para posteriormente ser informado ao familiar, ao médico, se haja a necessidade, tá? Então, dentro desse artigo número 3, é muito importante que você tenha. Se o familiar não tem um caderninho, compra você um caderno e você faz a evolução e depois você mostra. Dá um ok ali, o familiar assina, vai ler a evolução, assina lá, né? E dá um ciente. Isso são as normas internas dentro do recinto, tá? Depois eu vou falar para você como funciona essas normas internas com a gente nos nossos grupos de trabalho.